Começando o Ana Maria Hatz em Família do dia 2 de julho. O mês de junho acabou, acabaram-se as festas de São João, muitas delas só online, né? Mas já estamos no 7º mês do ano. Apesar dessa mortandade maciça e terrível de brasileiros que a Covid nos trouxe, e essa indiferença do governo federal acirrou cada vez mais, nós estamos vencendo essa pandemia com tranquilidade, apesar dos percalços emocionais, de saúde e financeiros, de trabalho. Nós estamos vencendo e vamos vencer agora com a vacina vindo com mais intensidade. Vamos sair dessa, gente. Se Deus quiser, no 2º semestre tudo vai ser melhor e nós já estamos indo para o 2º semestre, né? No dia 26, na segunda-feira passada, nós tivemos a celebração do Dia Internacional contra o Orgulho Gay, ou Dia Internacional do Orgulho LGBTQI+A. LGBTQIA+, desculpe, são tantas letrinhas, mas são as letrinhas que personalizam hoje as diferenças de identidade de gênero que existem e as quais a gente deve ter o melhor interesse em conhecer melhor, em saber melhor o que isso significa, justamente para a gente se livrar do que muitas vezes é fruto do desconhecimento, que é o preconceito. O preconceito. Então, a gente tem preconceito com aquilo que a gente não conhece. Então, a gente precisa conhecer o que são essas nuances de identidade de gênero, por que elas existem. Não é nada jocoso, não é nada, vamos dizer assim, que se tem aversão, não é nada para se fazer um preconceito ou julgamento das pessoas, porque elas são diferentes, não porque elas queiram ser diferentes. Até muitas sofrem muito com isso, até assumirem o que realmente são. Nascem assim. Então, a gente tem que ter toda a abertura, todo o calor humano, toda a possibilidade de entender a diferença e respeitar a diferença, mesmo que a gente não concorde. A gente não concorda com tanta coisa na vida e convive com essas coisas, então tem que fazer isso em relação às diferenças de gênero, de raça e outras diferenças que possam existir. É essa uma mensagem que eu deixo aqui para vocês, lembrando isso, é uma questão de respeito ao outro, até de caridade e de calor humano. No dia 30, que foi na quarta-feira, nós tivemos o Dia Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura, internacional, e tivemos uma grande manifestação no Congresso Nacional lá em Brasília. Eu digo isso também chamando atenção, porque nós estamos vendo um desmonte do governo brasileiro em relação ao Sistema Nacional de Prevenção à Tortura, que é uma realidade e é um instrumento de direitos humanos muito forte que a gente tinha no Brasil e tem ainda no país, mas que está sendo desmontado. Então, vamos chamar atenção para isso, até por um pensamento de solidariedade de todos aqueles que hoje em dia não têm ainda conhecimento do que foi a tortura no tempo da ditadura, o que é a tortura nos dias de hoje, com a polícia tão violenta do jeito que é. Então, chamo essa atenção também para que as pessoas procurem conhecer o que é a tortura no Brasil, o que foi e o que é hoje. É bom que a gente tenha esse pensamento de conhecimento
para não cair no preconceito de fazer juízos de valores injustos e que atacam os outros sem o menor sentido e sem a menor disponibilidade de ser humano uns com os outros. Vamos conversar agora com Giovanni Scaramella e Rosilene Martins, que são os arqueólogos e historiadores que estão tratando do que está dentro do subsolo do Palácio de Cristal, naquelas escavações. Eu realmente gostei muito de conversar com eles e gosto desse encontro para eles nos explicarem o que aconteceu, por que durante um ano aquela obra ficou parada, todo mundo sem saber o porquê, e de repente nós descobrimos que existe ali embaixo, talvez, um tesouro arqueológico que eles podem nos explicar. Então, Giovanni, Rosilene, eu deixo a palavra com vocês. Muito obrigada por estarem aqui conosco e nos explicarem o que está acontecendo no subsolo do Palácio de Cristal. Bem, Ana, primeiramente queria agradecer o convite de vocês, né, para ter o convite para participar do seu programa. A obra ficou parada há um tempo, né, pela necessidade de alguns ajustes, pela exigência do IPHAN, que entendeu que o local merecia uma atenção de arqueólogos, né, para que acompanhasse toda a obra, que em caso da ocorrência de alguns vestígios, né, vestígios de cultura material que estejam ali presentes, fragmentos, né, que o arqueólogo estaria, então, ali presente para coletar esses materiais, para interpretar esses materiais e trazer um pouco da história local, né? Então, na realidade, a nossa presença ali, a presença da arqueologia, e vamos entender a arqueologia como uma atividade multidisciplinar, e aí nós temos a historiadora, no caso a Rosilene, que faz parte da nossa equipe já há alguns anos, né? Nós iniciamos os trabalhos, alguns contatos, né, com a empresa responsável pela obra, e acertados alguns detalhes, nós começamos agora no início, agora finalzinho do mês, né, a iniciar os trabalhos a partir de uma autorização do IPHAN. Lembrando que, para que se possa fazer um trabalho de arqueologia, uma pesquisa de arqueologia, há necessidade de autorização do IPHAN, há necessidade da publicação de uma portaria no Diário Oficial da União, no momento em que tudo que se encontra no subsolo pertence à União. Então, ali, todos os achados, caso a gente encontre, a gente está encontrando, pertencem à União. Deixa eu, antes de passar para a Rosilene, só te fazer uma pergunta, Giovanni. Vocês tiveram algum vestígio, antes de começar a escavação, que levasse a essa possibilidade da necessidade de um trabalho arqueológico? Normalmente, a proximidade com o bem tombado, a exigência, normalmente... Isso já é de praxe, isso já é de praxe. Né? Mesmo antes de nós começarmos o trabalho de arqueologia, né, já haviam sido feitas algumas valas, e ali a gente já pôde observar, né, alguns vestígios de bens culturais. Tudo bem, então vamos ouvir a Rosilene agora. Rosilene, muito obrigada aí pela sua participação. Eu que agradeço, Ana, eu que agradeço, né, o convite, a oportunidade de falar de uma coisa que eu gosto muito. Eu sou historiadora, fui professora de História durante 27 anos, e depois, no finalzinho de carreira, o Giovanni me convidou para fazer parte da equipe, né, e muita gente, né, se pergunta, mas por que uma historiadora junto com os arqueólogos, né, para quê, né? E justamente eu acho assim, uma coisa muito, muito interessante, muito importante, porque quando o arqueólogo entra num determinado espaço para fazer o trabalho dele, de escavação, é bom que ele já conheça, vamos dizer assim, o terreno onde ele vai atuar,
já consiga estabelecer quem passou por ali, que tipo de vestígio pode haver, que vamos dizer assim, que contingente social, né, transitou por aquele espaço. E Petrópolis é vamos dizer assim, é um ícone, né? O Palácio de Cristal é um ícone, né, da arquitetura, não só da arquitetura, como da história da cidade, né, da região. Então, é muito interessante esse estudo. Tô assim, encantada. Já era encantada pela cidade, né, como visitante. Agora, trabalhando aí, é uma coisa assim que está me dando muito prazer de ler, conhecer e ver como esse espaço pode oportunizar aos arqueólogos encontrar vestígios a ponto de somar mais ainda para a história da cidade, que já é riquíssima em termos de produção historiográfica, e agora também com os achados arqueológicos, que com certeza serão muitos, né, acredito, né, pelos usos que teve o espaço, né, da Praça da Confluência, né, eu estou assim no século XIX ainda, chamando de Praça da Confluência, né, porque leio tanto sobre o século XIX em Petrópolis que ainda estou lá naquele tempo. Então, Rosilene, vocês já encontraram alguma coisa substancial que pudesse embasar esse trabalho? Ou ainda não? Os trabalhos na parte de arqueologia, né? A Rose faz o levantamento da parte histórica, que pode também te responder alguma coisa. Na parte da arqueologia, nós já encontramos, nesses primeiros dias de trabalho, em que nós estamos fazendo o peneiramento de toda a terra que já havia sido retirado, há um arqueólogo fazendo esse trabalho junto com mais 2 outros funcionários, foram encontrados vestígios diversos, né? Como louça inglesa, como vidros variados, talvez um vidro italiano, mas fragmentos de frascos de remédios do século XIX, século XX, né? Quer dizer, materiais, sobretudo, que a gente pode identificar de início, século XIX, século XX, né? Que são metais também, ferraduras, que fazem parte, né, ou faziam parte, né, do cotidiano, né? E esse material está sendo aos poucos resgatado. Então, estão sendo aos poucos resgatados. Quer dizer, ainda ele vai passar por uma higienização, esse material vai para uma limpeza ainda em laboratório, para depois ser analisado, classificado, ser interpretado e, de alguma forma, devolver, né, a Petrópolis, né, um pouco da sua história lida, né, a partir dos vestígios materiais. Não simplesmente de textos, mas vestígios materiais. Amparados pelos textos que a Rosilene também está levantando, né? Gente, eu acho isso formidável, porque vai nos dar assim, uma certeza do que realmente aconteceu ali naquele entorno do palácio, né? Porque falam muito na presença dos alemães ali, mas a gente tem, vamos dizer assim, historicamente, vestígios de que ali se concentravam também os escravos, né? E eu quero muito saber se realmente isso é verdade, se a gente tem isso só por história ou por vamos dizer assim, por a cultura oral, né, passada de avô para ancestrais para os atuais, ou se realmente a gente pode configurar isso como certeza, né? O que aconteceu ali? Foi só uma estufa de plantas onde os alemães também se reuniam, ou essa história dos escravos é verdade ou não? Rosilene, assim que você souber, eu quero que você volte para dizer tudo para nós, assim, com detalhes e com certezas. Eu estou na mesma ansiedade que você, né? Porque também, quando a gente fala em Petrópolis, a gente só lembra justamente da parte da colonização alemã. Parece que Petrópolis surgiu a partir dos alemães tendo chegado e Dom Pedro tendo ratificado, né, o início da cidade, né, autorizado a construir, né, o planejamento urbano da cidade. Mas há vestígios, sim, vestígios
escritos, né, relatos escritos de viajantes, porque essa fazenda do Córrego Seco, onde se configurou todo esse núcleo inicial da cidade aí, imperial, ele, na verdade, ele era uma passagem, né? Era um caminho. Isso. Então, toda essa parte, sendo um caminho, ela já projeta para a gente, vamos dizer assim, a oportunidade de encontrar variados vestígios. Isso já é uma coisa importantíssima que vai ratificar ou não, né, essa história anterior aos alemães, anterior ao Palácio de Cristal. E também, assim, eu estive lendo, né, pesquisando, e é uma coisa que, inclusive, falei hoje mesmo com o Giovanni, né, é uma bela história, né, vamos dizer assim, há realmente um registro escrito de um paisagista que teria passado por aí, e ele fala textualmente na Praça da Confluência, havendo na praça e naquele entorno uma plantação dirigida, né, feita por, vamos dizer assim, quilombolas. Isso. Né? Então, é uma coisa que precisa ser muito bem investigada, embora o meu trabalho seja muito voltado, vamos dizer assim, para a área da arqueologia, né, dá vontade de estudar tudo, né? Dá vontade de estudar tudo, mas eu sei que também, como historiadora de uma empresa de arqueologia, eu tenho que atender às necessidades da arqueologia neste projeto, né? Então, se surgirem elementos que provem ou comprovem a existência de um quilombo ali, vai ser um espetáculo, né? Vai ser muito bom. Mas a gente não sabe, uma caixinha de surpresas ainda para a gente, né? Mas há vestígios, há escritos, né, relatos do século XIX, de 1858, que já falam na existência desse quilombo ali naquela região. Pois é, mas eu queria vestígios realmente. Quanto tempo vocês vão precisar para desenvolver ou dar por terminado, não se sabe, né? Mas mais ou menos assim, vocês têm uma previsão de término dessa escavação? Os trabalhos, eles vão durar até mais ou menos 5 meses de trabalho, né? Tá. Nós vamos atuar na peneiragem desse material, fazendo algumas sondagens ainda, para melhor contextualizar todo esse material, aprofundar até níveis que são chamados níveis estéreis, né? sem material algum, né? Para ter uma ideia da ocorrência ao longo do tempo, ao longo da estratigrafia, em outras palavras, ao longo da sucessão de camadas que nós estamos encontrando ali. Né? Então, nós acreditamos que, a princípio, 5 meses é o tempo estimado para nós terminarmos esse trabalho. Eu digo terminar, mas talvez seja o início de um grande trabalho, né? E, Ana, se você permitir ainda só um detalhezinho, nós falamos dos alemães, né? Falamos dos negros, das culturas africanas, não é isso? Mas a gente também não pode esquecer das culturas indígenas, não é isso? Com certeza, deve ter alguma coisa lá também, né? Isso, entendeu? Pode tudo. A gente só tem que tomar muito, a gente como pesquisadores, né? Embora sendo uma empresa trabalhando, mas somos pesquisadores, né? Nós, às vezes, temos que tomar muito cuidado com os artefatos que são encontrados, a quantidade, a contextualização deles, para, às vezes, não criar uma expectativa falsa, né? Mas se acreditamos que pode ser que a gente chegue a algumas conclusões em relação a essas culturas. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês aqui e esse nosso primeiro contato, que eu pretendo que se desdobre pelo menos daqui a uns 4 meses para a gente voltar a conversar, vocês com grandes novidades para nós, tá bom? Tá bom, vai ser um prazer. Muito obrigada e sejam bem-vindos aqui a esse trabalho em Petrópolis, tá bom? Obrigada, nós ficamos muito agradecidos.
tá? Muito obrigada. Essa oportunidade. Obrigada. Muito obrigada a vocês, tá? Até breve, hein, gente? Até breve. Até breve. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Já me perdi tentando me encontrar, já fui embora querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora eu vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor, minha contação é dólar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me perdi pelo caminho, mas não paro não. Já chorei mares e rios, mas não afogo não. Sempre dou meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixo a minha fé guiar, sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Já não importa a sua opinião, o seu conceito não altera a minha visão. Foi tanto sim que agora digo não, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber só do que me faz bem, papo furado não me entretém. Não me limite que eu quero ir além, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me pede pelo caminho, mas não paro não. Já chorei mares e rios, mas não afogo não. Sempre dou meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixo a minha fé guiar, sei que um dia eu chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Vamos começar agora a conversar com o Dr. Fídias Alves, advogado, que foi convidado para assumir a presidência da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Mas o Dr. Fídias é um advogado experimentado e ele tem, assim, vamos dizer assim, uma experiência muito grande nesses direitos principais que se evidenciaram demais em virtude da pandemia. Então, eu queria que ele conversasse conosco sobre esses direitos que vão se evidenciar e já se evidenciaram enquanto a falta deles, né, porque não estão sendo conseguidos por causa da pandemia, e falar um pouquinho também da presidência da comissão que ele hoje está assumindo. Doutor Fídias, meus parabéns pela sua junção aí a essa comissão, né, como presidente, que você tenha muito sucesso nesses 2 anos, né, de presidência nessa comissão. Obrigado. Você vai, inclusive, estar nela nas próximas eleições municipais aqui e nas próximas eleições
nacionais, né? Então, vamos ver como é que você se comporta com esse grande desafio pela frente, não é? Esse grande desafio pela frente. E me fala um pouquinho, Fídia, eu já vou te chamar de você, sobre esses direitos. Com certeza, somos amigos, né? Então, me fala um pouquinho, Fídia, sobre tudo isso que você tem visto de, vamos dizer assim, de usurpação de direitos causados pela pandemia. Primeiramente, agradecer o convite da grande amiga Ana Maria. A gente conviveu bastante tempo junto, trabalhando na área pública, né? Claro. Uma satisfação muito grande estar aqui com você, nesse bate-papo. Eu até sugeri o tema direitos que se evidenciaram no decorrer da pandemia. Ou seja, são direitos já pré-existentes, mas que no decorrer desse caos que tem gerado, esses efeitos que a pandemia tem gerado, esses direitos meio que se evidenciaram e se sobressaíram. Na verdade, nada mais são que os direitos fundamentais previstos na Constituição e que, em momentos de crise, como nós temos vivido e passado, eles são mais do que nunca solicitados, requisitados a vir à baila para a nossa proteção jurídica. Então, assim, a pandemia, mais do que essa questão sanitária, que é evidente, a grande mídia trabalha com isso o tempo todo, falando do número de infectados, de vacinas, ela trouxe reflexos sociais. E esses reflexos sociais, né, eles causam também consequências no mundo jurídico e, sobretudo, nos nossos direitos. A gente pode até evidenciar aqui um dos primeiros, assim, uma das primeiras situações no nosso dia a dia, familiar. Por exemplo, fiz uma pesquisa e me assustei um pouco, Ana Maria. Por quê? O número de divórcios, ele explodiu durante a pandemia. Tenho registrado aqui, o Colégio Notarial do Brasil informou, são dados precisos, que foi 15% maior em relação ao mesmo período de 2019, o aumento de pedidos extrajudiciais, quer dizer, consensuais ali, porque tem todo o critério de divórcio. Então, houve um aumento de 20 para 19 muito grande, já uma explosão no pedido de divórcios. Ô, Fídia, deixa eu fazer um parênteses aí, e aí eu aproveito para resgatar o número que tem que ser consignado e falado da violência doméstica, como aumentou. Foi uma barbaridade o que aumentou de violência doméstica. Também a proteção à mulher, a proteção à criança. Então, a gente vê que direitos que já pré-existiam, por exemplo, essa questão do divórcio extrajudicial, a separação consensual, é uma lei de 2007, mas que ela ganhou assim, uma importância, vamos dizer, uma aplicabilidade, porque está sendo muito prática, vamos dizer, no dia a dia. Né? Você diz agora, pela rapidez, né? Pela rapidez, né? Exatamente, pela facilidade, ela se adequa ao momento, à situação que ali se chegou. Claro que não é uma questão meramente jurídica, como eu falei no início, a pandemia gerou problemas sociais, problemas familiares, e isso, consequentemente, reflete no direito. E aí a gente tem vários e vários ordenamentos, vários artigos, códigos, legislações no ordenamento jurídico que acabam se evidenciando nesse momento para trazer aqui a resposta, né, que a sociedade, que as pessoas precisam no momento. Por exemplo, outra situação também nessa seara ainda de família, é a questão da pensão alimentícia. Eu estou em momentos de pandemia, então está suspenso o pagamento da pensão. Não, a pensão continua. Por exemplo, uma criança, de repente ela vai ter ainda mais necessidades ainda de aquele suporte familiar do que outrora.
mas, considerando também o momento, tem uma deliberação, uma recomendação do Tribunal de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, que evite-se, tente-se, busque-se ao credor, no caso, ao devedor da pensão, meios diversos da prisão civil. Então, assim, até se chegar nesse extremo, é recomendação do do Conselho Nacional de Justiça que opte pela prisão domiciliar. Então, é mais um tipo de situação que foi adequado ao momento para dar resposta a nossas demandas da sociedade. E outros casos, uma situação muito, muito complexa, até que aconteceu aqui no município, questão de despejo, de desocupação de imóveis. Recentemente, uma decisão do ministro Barroso, ele previu ali, decidiu pela suspensão, tá, de despejo de desocupação de imóvel de pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade. Esse período de suspensão é de 6 meses, não é ad eterno também, que a gente tem que verificar também a questão do direito à propriedade, a iniciativa privada, tem todas essas questões, mas ele foi muito pontual e preciso, situações que o magistrado vai verificar na prática de pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade, passando com dificuldade financeira, não está conseguindo honrar os compromissos, está complicado. Então, no caso a caso, existe essa possibilidade de suspensão de ordem de despejo durante 6 meses, em virtude da pandemia. Quer dizer, é mais um direito protetivo que teve que ter sido evocado para justamente dar uma proteção jurídica e social às demandas que a gente vem tendo. A gente poderia até mesmo conjecturar, mas não existia nenhum tipo de direito já previsto para situações de anormalidade? Sim, existe. Mas o direito, ele é reflexo da sociedade. O que a sociedade está vivendo, o direito vem regulamentando. Nós temos previsões, tanto no Código Civil quanto no Código de Defesa do Consumidor, a chamada teoria da imprevisão. Quando por exemplo, um contrato ele está inicialmente pactuado, no decorrer do tempo ele se torna excessivamente oneroso para uma das partes, desproporcional. Ele pode ser revisado. Isso tem no Código Civil, essa previsão tem no Código de Defesa do Consumidor, mas todo o ordenamento jurídico, ele não foi preparado, pensado para o momento da pandemia. E, embora ela tenha sido previsível em algum momento pelos médicos, pelos sanitaristas, pela Organização Mundial da Saúde, que isso ia gerar um caos muito grande mundial, mas o ordenamento jurídico ele foi se adequando com os princípios. E aí eu ressalto aqui, e queria deixar registrado também, até mesmo para a amiga saber que eu sou fã da Constituição. Nossa Constituição ela é belíssima, ela é fundamentada, e eu sei, estou falando isso porque eu estou diante de uma Constituinte. Exatamente. Então, assim, a nossa Constituição, todo o arcabouço jurídico que ali já existe, que ali tem, dá suporte para essas adequações que a gente pode aplicar no dia a dia, no caso a caso, e assim a gente vai caminhando. Outra situação também que eu achei interessante trazer aqui, a título de informação, é a questão, por exemplo, de plano de saúde. A ANS, em virtude da pandemia, ela incluiu no rol dos planos de saúde a obrigatoriedade do exame de Covid. Então, quer dizer, não tinha naquele rol, mas em virtude dessa necessidade, as instituições vão se adequando, as autarquias, até atingir aqui o grande público. Outra situação também muito interessante da gente trazer, um projeto de lei que está sendo discutido no Senado, para facilitar o acesso ao crédito, porque se fala muito em programas sociais, programas de renda, mas a burocracia, às vezes, atrapalha chegar lá na ponta. Com certeza. Então, se a gente não tiver uma legislação igual está sendo pensado e já foi aprovada no Senado,
não adianta, fica só na ideia, no campo das ideias, não chega no campo da prática. Então, um projeto de lei muito interessante, que foi aprovado no Senado, vai tramitar na Câmara, e a gente espera que realmente tenha esse efeito prático a curto tempo, né? A curto tempo. Em relação à legislação eleitoral? A legislação eleitoral, a gente tem um caso particular em Petrópolis, né? Comenta-se muito numa possibilidade, falo aqui possibilidade, porque ainda depende de decisão final, de eleições suplementares. Mas a legislação eleitoral, nesse tempo de pandemia, ela também sofreu os impactos. Por exemplo, a eleição, para quem não se lembra, ela foi adiada no final do ano, era em outubro, ela foi adiada um pouco mais para frente, esperou-se diminuir um pouco ali da incidência, e agora os municípios que eventualmente venham a ter eleições suplementares, nós temos um caso aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que em Santa Maria Madalena e Itatiaia, o nosso Tribunal Regional Eleitoral decidiu por suspender as eleições em virtude dessa crise sanitária. Especificamente Petrópolis, vindo ao caso assim, em concreto, que é muito falado, comentado, uma expectativa até da sociedade. Provavelmente, é provável que se tenha, mas ainda não temos uma decisão final, porque esse processo está no Tribunal Superior Eleitoral, tramitou na primeira instância aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e agora está em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, para a decisão final. Então, mas caso temos esse posicionamento do tribunal. Caso a decisão do tribunal propugne por novas eleições, essas eleições só vão acontecer lá para novembro, outubro, quando que você acha? Por causa da pandemia. Eu trouxe, em virtude da pandemia, afeta também a organização. Quem conhece um pouquinho de eleições e participa, sabe que tem toda uma sistemática, e assim, a título até de informação para o público, eleições suplementares é como se fosse uma nova eleição. Todo aquele procedimento de uma eleição ele é cumprido ritualisticamente. Então, por exemplo, tem que ter a convenção, tem que ter o registro de candidatura, que é uma das fases mais importantes do processo eleitoral, como ocorreu na última eleição. Tem a fase ali da propaganda eleitoral. Desculpa. Tem a fase da propaganda eleitoral. Tem até a gente conseguir chegar no pleito e ali decretar ali quem foi realmente o vencedor. Então, diante de toda essa complexidade, um conjunto de ações, pelo menos assim, a gente já tem assim, algum respaldo do tribunal que decidiu em Santa Maria Madalena e Itatiaia por adiar momentaneamente. Por exemplo, o artigo 224 do Código Eleitoral, ele fala que a partir de uma decisão, seja lá qual cidade for, que o tribunal decida em novo pleito, o tribunal tem 20 a 40 dias para baixar uma resolução regulamentando essas novas eleições. Ou seja, até mesmo o ato de regulamentar, baixar essa resolução, ela não é imediata. Então, acredito, caso venha a ocorrer novas eleições em Petrópolis, o tribunal assim decidindo, acredito que para dezembro, para lá. Antes, provável que não. Você acredita lá para dezembro? Eu estava fazendo um cálculo mais ou menos setembro, outubro, você joga mais para frente ainda, acha que será mais para frente? Eu jogo mais para frente. Porque, igual volto a falar, uma eleição suplementar são novas eleições, tanto essa ritualística de registro, convenção, prestação de contas que ainda está ocorrendo nas eleições passadas. Então, organizar mesário, inseminação de urnas, é bem complexo. Nosso município é grande, né? Nosso município, parece que não, mas nosso município é grande. Tem uma população de 300 mil pessoas, 220 mil pessoas aptas a votar. Então, não é tão simples organizar uma eleição aqui no município. Apesar de fazê-lo bem, o TRE, mas é complexa a operação. Do ponto de vista. Então você vai ter
dentro dessa tua presidência, muito trabalho, e mesmo fora dela, com todos esses percalços, porque a questão da lei ter que se adequar à pandemia é no sentido de ela buscar uma forma de uma maior agilidade no processo jurídico, né? Quer dizer, no ritual do processo. Exatamente. Na justiça, porque isso é que a morosidade é muito grande, né? E em vista da pandemia, exatamente. As pessoas têm pressa. Buscar as respostas, né? As demandas elas são diárias, né? As necessidades humanas, até mesmo os conflitos, as situações, elas ocorrem todos os dias, diariamente, e o direito, aqui eu falo de direito, todo um sistema jurídico, seja ele judicial, seja ele... lembrei até do curso que a gente participou, da Congresso de Mediação, em Itaipava, que a gente participou em 2019, até mandei uma foto lá para a Monique, seja a questão da mediação extrajudicial, seja a questão do dia a dia, do advogado, enfim, todo esse sistema, esse arcabouço jurídico, para essas demandas diárias, para essas situações que são avocadas, tem que ter uma resposta. E essa resposta, ela tem que buscar através dos princípios de legislação pré-existente e se adequando. A jurisprudência, ela vem dando essa resposta e vai norteando o nosso caminhar e o ordenamento jurídico em virtude aí da pandemia, da crise gerada pela pandemia, que se reflete em todas as áreas. Fídias, olha, foi muito bom esse teu esclarecimento, muito bom, porque isso, de certa forma, clareia algumas dúvidas que as pessoas possam ter e dá um sentimento ou um sentido de que a justiça está sendo feita de uma forma mais célere, que as pessoas estão buscando agilizar a busca do direito do cidadão que tem direito a esse direito, né? Vamos falar assim. Não é? É verdade. Não é isso? Que é uma questão de cidadania, as pessoas terem, vamos dizer assim, respondidas às suas demandas e reconhecido o seu direito, né? Então, quando a justiça se adequa para fazer isso, eu acho que é um grande passo, né, Fídias? Eu te agradeço muito mesmo, porque eu acho... Pode falar. O desafio é grande, né, para todos nós que somos operadores do direito, mas nós temos que encarar de frente, atender essa função social que é da profissão, e eu tenho certeza que esse momento vai passar e nós, juntos, nós vamos conseguir superar todo esse desafio, esse percalço gerado pela essa crise da pandemia. Muito bem. Eu te agradeço, tá, Ana Maria? Não, Fídias, eu é que te agradeço. Eu que te agradeço você ter disposto desse tempo para esse esclarecimento. Foi muito importante, muito atual e muito próprio para o momento. Muitas pessoas precisavam ter esse esclarecimento e não tinham. Foi muito bom mesmo. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado a você. Desejo que você tenha um grande sucesso lá na OAB agora. Com certeza. Agradeço ao doutor Marcelo Schiffer pelo convite. Em breve a gente vai estar se reunindo e estar formando essa comissão e vamos trabalhar. Perfeito. Vamos trabalhar. Disposto. Muito obrigada. Bom, e olha, eu te garanto que eu, durante esse tempo todo, vou ter que te chamar algumas vezes para você esclarecer algumas coisas aqui, tá bom? Estamos à disposição. Obrigada, Fídias. Muito obrigada. Obrigado a você. Tchau. Nós continuamos com a nossa campanha Guarda-Chuvas que Acolhem. Então, aqueles que tiverem seus guarda-chuvas velhos, em desuso, jogados por um canto, que não queiram mais, lembrem-se que a Josélia Contage dispôs-se a receber na sua casa, na rua 16 de março, 189, apartamento 903,
todos aqueles guarda-chuvas que vocês não querem mais, para que a gente possa desmanchar e fazer aqueles sacos de dormir quentinhos e impermeáveis para aquelas pessoas que estão em situação de rua. Não deixem de nos ajudar, nós queremos continuar com a nossa campanha, tá bom? Muito obrigada. Vamos conversar agora com o consultor educacional da Faculdade Estácio de Sá, Rogério Espírito Santo, que vai nos falar sobre um programa interessantíssimo da faculdade, facilitando o acesso dos funcionários municipais, inclusive com bolsas, à atuação da universidade. Quer dizer, é uma forma de planejamento muito interessante entre a prefeitura e a faculdade, no sentido do empoderamento dos funcionários. Rogério, muito obrigada pelo seu tempo, é ótimo tê-lo aqui para você nos explicar com detalhes esse projeto que vai começar a vigorar agora entre a prefeitura e a Estácio. A palavra está com você. Bom dia, Ana Maria. É um prazer enorme estar falando com você. É isso mesmo. Hoje a gente veio falar aqui do vestibular dos servidores, né? Esse vestibular ele vai dar 50% de desconto em qualquer curso da Estácio, de graduação ou pós-graduação, para todos os servidores municipais e também os dependentes, né? É sempre importante lembrar que, assim, caso tenha um filho que queira estar fazendo, que queira estar estudando, essa também é uma oportunidade, porque o desconto ele se estende também aos dependentes, né? A gente sabe que é notório e sabido a necessidade, né, do aprimoramento constante do serviço público, né, em todos os níveis. E é muito interessante a gente ter essa recepção da prefeitura no sentido de estar incentivando a educação, né? A gente sabe que a qualificação profissional é algo que ela é fundamental para o desenvolvimento de grande parte das atividades, né? E com o serviço público não é diferente. Então, você ter o apoio da prefeitura num momento como esse, que a gente está vivendo, a questão da pandemia, né, uma série de restrições, uma série de readequações que a gente está passando. Então, você ter o apoio do governo municipal para estar divulgando, para estar incentivando o servidor a se qualificar, acho que é bem importante, é bem interessante, né? Para quem ganha com isso é Petrópolis, né? Com certeza. Serviço Público de Petrópolis. Ô, Rogério, vocês têm um prazo para essas inscrições, né? É até agora, Isso. dia 5? Isso, exatamente. Quem tiver interesse e quiser participar do vestibular dos servidores, né, precisa se inscrever até o dia 5. Né? Eu gostaria de também, no final, deixar o meu telefone para quem quiser tirar uma dúvida, né, para o pessoal poder entrar em contato com a gente. Mas reforçando, até o dia 5, quem quiser vai poder participar. Deixa eu te perguntar, é só para administração direta ou é direta e indireta? Por exemplo, as autarquias ou a Condep, que é uma empresa que funciona dentro da prefeitura, também podem participar ou é só dos funcionários do quadro direto? Por exemplo, quem está exercendo uma função gratificada também pode se inscrever, que não seja funcionário do quadro? Pode sim. Esse vestibular, ele contempla todos os servidores municipais, em todas as esferas, né? Você vai pegar o pessoal da prefeitura, o pessoal da saúde, todas as autarquias, o pessoal da educação, guarda municipal, Câmara de Vereadores, então, assim, bem abrangente. A Câmara também? A Câmara também. Oh, que ótimo. Então, é interessante porque a nossa ideia é levar a qualificação profissional a um preço justo, né, aos servidores municipais. A gente sabe que existe um engajamento muito grande dos servidores na questão da qualificação, né, e por cima, com o apoio do governo municipal, facilita bastante a nossa atuação, né, e quem ganha, como mais uma vez eu te digo, é Petrópolis, né, que cresce a excelência do serviço público municipal.
Com certeza. Eu quero também ressaltar essa questão do cargo comissionado, por exemplo. Então, o que o Rogério está explicando, e eu quero deixar bastante claro aqui, é que mesmo aqueles que estejam exercendo uma função gratificada na prefeitura, não sejam funcionários de carreira ou não sejam funcionários do quadro, podem se inscrever nesse vestibular. Não é isso, Rogério? Exatamente. Ana, a gente aqui, na Estácio, a gente tem uma série de cursos muito interessantes. Então, medicina e odontologia não vale. Então, diga para que áreas eles podem se inscrever. Ainda não. Medicina e odonto é um plano futuro, mas ainda não. A gente tem aqui, na área de saúde, a gente tem biomedicina, farmácia, fisioterapia, educação física, nutrição. Então, temos agora também o recém-lançado Medicina Veterinária, exclusivo da Estácio aqui em Petrópolis. O único curso de Medicina Veterinária da cidade é aqui na Estácio. Né? Então, assim, tem uma série de cursos. Temos na área de administração, na área de comunicação com jornalismo e publicidade, na área das ciências jurídicas com direito. Né? Então, assim, a gente tem uma série de cursos para atender a população. E para atender os funcionários da prefeitura, que estão, inclusive, trabalhando nos seus cargos já efetivos ou não, dentro dessas áreas que o Rogério falou. Então, eu acho que é uma promoção para o funcionalismo da cidade extraordinária e que a gente não pode deixar de aproveitar, gente. É um negócio, quem conhecer algum funcionário que queira, que se interesse por estudar, melhorar, elevar até a sua função num plano de cargos e carreiras, está aí, ó, a oportunidade que a Estácio está dando, não é? Exatamente, Ana. A gente essa campanha nossa com o servidor municipal, ela abrange também os cursos de pós-graduação. Né? Então, assim, se a pessoa já tem uma graduação, não pensa em fazer uma segunda e pensa em fazer uma especialização, vai ser um prazer recebê-la. São mais de 100 cursos à disposição. Né? Aí eu destaco para você aqui gestão estratégica de pessoas. Na área de saúde, a gente está com recém-lançado fisioterapia intensiva, que é presencial. Então, assim, tem muita coisa bacana. Então, Rogério, deixa seu contato aí, fala assim devagar para todo mundo ouvir bem seu telefone, seu contato, se tiver um e-mail ou qualquer coisa nas redes sociais, diga aí com calma que a gente coloca na barra aí de informação para todo mundo ficar sabendo. Com certeza. Ó, esse recado é para você que está pensando em fazer uma faculdade, você que é servidor público, quer melhorar um pouquinho a sua qualidade de vida, né? Entra em contato comigo que eu te explico tudo. Vou falar o telefone aqui, 24 DDD 981540104. Repetindo, 24 DDD 981540104. Tá ok, Ana? Tá ótimo, Rogério. Muito obrigada por todas essas informações. Desejo que esse vestibular seja um sucesso. Tem um monte de funcionário aí se interessando e fazendo, e que você continue dando essa promoção aí para o funcionalismo petropolitano, porque só a cidade é que sai lucrando. Muito obrigada pelo seu tempo e por essa disponibilidade de nos dar essas informações. Eu que agradeço o espaço, Ana, e quero dizer que eu sou fã do seu programa e parabéns pelo seu trabalho. Um grande abraço. Muito obrigada. Até logo. Sucesso. Tchau. Estamos terminando o programa de hoje. Então, eu acho que vale lembrar aqui que no dia 29 passado, terça-feira, foi Dia Universal da Poesia. Então, vale a pena a gente ouvir e lembrar um texto do Fernando Pessoa dedicado aos amigos. Meus amigos são todos assim, metade loucura, outra metade santidade. Escolho-os não pela pele, mas pela pupila, que tem que ter brilho questionador e tonalidade inquietante. Escolho meus amigos pela cara lavada
e pela alma exposta. Não quero só o ombro ou o colo, quero também sua maior alegria. Amigo que não ri junto, não sabe sofrer junto. Meus amigos são todos assim, metade bobeira, metade seriedade. Não quero risos previsíveis, nem choros piedosos. Quero amigos sérios, daqueles que fazem da realidade sua fonte de aprendizagem, mas lutam para que a fantasia não desapareça. Não quero amigos adultos, nem chatos. Quero-os metade infância e a outra metade velhice. Crianças para que não esqueçam o valor do vento no rosto. E velhos para que nunca tenham pressa. Tenho amigos para saber quem sou, pois vendo-os loucos e santos, bobos e sérios, crianças e velhos, nunca me esquecerei de que a normalidade é uma ilusão imbecil e estéril. Até mais.